Olá, meu nome é Thalita Fonseca Pinto, a minha orientadora é a professora mestra Francisca Bruna Arruda Aragão e o tema do meu artigo é o papel do enfermeiro no tratamento dos transtornos alimentares, revisão integrativa. Os transtornos alimentares, eles se conceituam como distúrbios que acometem jovens, principalmente o sexo feminino, ocorrendo mudanças nos hábitos alimentares que resultam em emagrecimento exagerado, obesidade e problemas psicológicos, e até mesmo podem chegar a óbito em alguns casos. Oliveira 2016. Bom, os transtornos alimentares eles são patologias psiquiátricas que possuem como características alterações graves no comportamento alimentar e que afetam, em sua maioria, adolescentes e adultos jovens do sexo feminino, que pode afetar o psicológico, aumento de mortalidade. E os dois tipos principais são a anorexia e a bulimia, que são caracterizadas por uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação, que resulta no consumo ou na absorção alterada de alimentos e compromete, assim, a saúde física e psicológica. É importante que haja um vínculo interpessoal entre a equipe multiprofissional, incluindo o enfermeiro e o paciente, para a construção de relações mais próximas, com uma sensibilização que possa estimular a autonomia dos pacientes, garantindo uma boa receptividade e melhorando na assistência prestada, Ramo 2016. Desse modo, o papel do enfermeiro ele deve ser assim, abrangente, exigindo do profissional um maior entendimento de sua atuação profissional na área da saúde, e os cuidados da enfermagem eles precisam ser baseados na avaliação geral, tratamento psicológico, sintomas dos transtornos alimentares. Bom, o objetivo geral do estudo foi analisar as produções disponíveis na literatura sobre a importância da enfermagem frente ao tratamento de pacientes com transtornos alimentares. E os objetivos específicos foram investigar quais as medidas tomadas pelo enfermeiro para o melhor atendimento ao paciente e identificar os tratamentos utilizados que apresentaram melhores resultados em casos de intervenções. A metodologia. Tipo de estudo. Tratou-se de uma revisão integrativa da literatura e o estudo ele pautou-se na questão norteadora. Qual o papel do enfermeiro no tratamento dos transtornos alimentares? E tal questão ela foi elaborada utilizando a estratégia PICO. O local do estudo. Ele foi desenvolvido nas bases de dados LILACS, PVS, Medline e a BNDEF, e utilizando como os descritores transtornos alimentares, enfermagem, paciente, anorexia nervosa e bulimia nervosa, com uso de Booleano-End. O instrumento da coleta de dados, ele foi elaborado uma tabela, onde contemplou autores, o ano, o período de publicação, o desenho do estudo, o nível de evidência e os principais resultados. E na coleta de dados, foi caracterizada por meio de uma seleção dos descritores, critérios de inclusão e exclusão nas bases de dados no período de 10 anos. E na análise dos dados, foi realizada por meio de uma análise de texto, de forma a aprofundar o processo do discurso, com o objetivo de adquirir conhecimento na forma da compreensão reconstruída. Bom, os resultados. Foram selecionados 10 artigos que compuseram a amostra final e a trajetória da pesquisa pode ser observada por meio do fluxograma, onde na BVS 245, na LILACS 79, Medline 128 e na BNDEF 14, onde deu um total de artigos recrutados 466. E após a leitura dos títulos e resumos, foram excluídos 445 artigos, onde 75 eram duplicados e 370 eram inapropriados. E dessa maneira, 21 artigos foram selecionados para análise completa e 10 artigos foram incluídos na revisão. Bom, pelos resultados, segundo alguns autores, Jaeger 2011, a modalidade de atendimento multifamiliar revelou-se como positiva para atendimento dos casos avaliados. Foi demonstrado que esse tipo de abordagem, associado ao tratamento unifamiliar individual, ele pode tornar-se uma ferramenta eficaz de tratamento para esses pacientes e as suas famílias. Santos, 2014,
A análise de conteúdo da temática evidenciou que, ao reconhecerem na experiência alheia aspectos semelhantes a seus próprios problemas, os participantes puderam se identificar uns com os outros e construir um espaço homogeneizado pela normalização das dificuldades. Além disso, os participantes mencionaram que o grupo ele promove esperança, conforto e bem-estar a partir do compartilhamento das experiências vitais. Massaia Santos, 2018. A etiologia multifatorial dos transtornos alimentares sugere que pesquisas devem focalizar a prevenção com foco na construção em jovens de conceito positivo sobre autoimagem e sobre si mesmos, a desenvolver o pensamento crítico sobre padrões de imagem e imposições mediáticas e sociais. Na discussão, Oliveira Cardoso Coimbra e Santos, 2018, considera como fundamental para a prática da enfermagem ao evidenciar a importância do tratamento de longa duração para a reversão desta degradação da qualidade de vida, relacionada à saúde entre pacientes que convivem com transtornos alimentares, e como estratégias complementares da intervenção que podem ser oferecidas, mencionam as psicoterapias individuais ou em grupo e a terapêutica medicamentosa. Cruz Bellat, a 2018, segue nesta mesma linha de raciocínio, ao entender que, em primeiro lugar, é necessário a promoção de um conhecimento aprofundado acerca dos fenômenos e fatores envolvidos nos transtornos alimentares, levando em consideração que se trata de um problema complexo e multifatorial que tem como agravante a falta de conhecimento por parte da população acerca da nutrição adequada, e como estratégia desenvolver a iniciativa de um programa de reeducação e orientação alimentar. Então, e o papel do enfermeiro, ele deve ser de contribuir para o desenvolvimento de linhas de pesquisa multidisciplinar e colaborativa que ajudem a explicar a complexidade do fenômeno dos transtornos alimentares para o desenvolvimento de propostas de intervenção e reeducação alimentar. Ou como põe Palmas, Santos Ribeiro, 2013, a definição do nível de cuidado apropriado para o paciente requer primeiramente conhecimento aprofundado sobre as características de particularidades do problema, bem como fatores de risco e comportamentais do paciente. Bom, como medidas que podem ser adotadas para a reversão do quadro, descrevem assim, as possibilidades de um segmento ambulatorial, um tratamento domiciliar, hospitalização parcial, uma hospitalização integral, para o caso de pacientes em estado grave. E as indicações para hospitalização integral de pacientes com transtornos alimentares, em geral, englobam um estado nutricional insatisfatório, na maioria das vezes, com peso abaixo de 75% de adequação, segundo o índice de massa corporal, ou a perda de 15% do peso corporal. E para concluir, por meio da análise da literatura pesquisada, comprovou-se a importância dos profissionais de enfermagem no tratamento dos transtornos alimentares, preferencialmente na atenção básica, que, apesar da carência de materiais e da atuação do enfermeiro, é preciso enfatizar a importância, primeiramente, da família no processo de recuperação desses pacientes. E a enfermagem ela visa maximizar a interação positiva dos clientes com o meio ambiente, aumentar o seu nível de felicidade e reforçar o seu grau de autonomia. Bom, o cuidado a esse paciente ele é contínuo. Então, o enfermeiro deve compreender a doença para educar o paciente e a se compreender e enfatizar a importância da família nesse processo, pois o acompanhamento do paciente vai muito além da internação. Muito obrigada.